Fala aí, meus amigos do meu canal, Professor Torres. É um prazer estar com vocês aqui. Mais uma correção de prova para você, meu amigo, que vem se preparando, não está desanimado e está sempre aí estudando para as principais provas militares. Lembra que eu venho sempre aí corrigindo questões de química e física para você, concurseiro. Hoje eu vou corrigir algumas questões de química da prova amarela de aprendiz de marinheiro, que para uma prova de química é uma prova super tranquila. Agora, você que me assiste e de repente está estudando para a SpaceX, não lembre que é fundamental ter uma base muito sólida em Química 1. Então significa que esse vídeo também é importante para você. Agora, você concurseiro que vai fazer IFE e vai fazer o Colégio Naval, está bem aí naquilo que você vê no seu concurso. A diferença só é a maneira como as questões são cobradas. Mas espera aí. Hoje, então, vamos corrigir, vou virar para cá, nós vamos corrigir a prova da IAN de 2018 para 2019, safo? Vamos corrigir as questões, vamos virar para cá. As questões 36, 42, 44, 46 e 47. Você vai ver que nesse ano não tivemos grandes surpresas. Não foi uma prova tão difícil, porque não foi cobrar aqueles assuntos mais problemáticos. Lembre que de atomística para cima são os assuntos mais difíceis que podem ser cobrados na prova da IAN. Atomística, ligações químicas, funções inorgânicas e reações inorgânicas. De atomística para baixo são conteúdos mais fáceis. Então, na prova 2018 e 2019, você, concurseiro, não teve grande dificuldade. Coloquei aqui para vocês, aqui, ó, para que vocês tivessem uma ideia do que caiu na prova. A questão 36 foi uma questãozinha que envolveu, isso é muito importante, o conteúdo de tabela periódica de ligações químicas. Você, que vem sempre estudando, fica atento com esse bizu. Toda vez, ao estudar ligações químicas, você tem que saber que atomística é um assunto importante para ser revisado. As provas costumam misturar os conteúdos, principalmente quando falamos de ligações químicas, falamos de metais e ametais. Então, uma questão que pode ser muito bem explorada. Questão 42 foi uma questão atípica, falava sobre água, sobre a questão da sua polaridade, sobre a questão das suas propriedades, que você já está acostumado desde lá do ensino fundamental. Questão 44, uma questão também super safo, falava das propriedades da matéria. Geralmente é o primeiro assunto de química que você no seu cursinho deve ter aprendido. Questão 46, questão que envolve separação de mistura, muito ligada com a questão 47, que fala sobre misturas. Então, como é de praxe, nós sempre vamos dar aquela revisão para que a gente possa, então, após isso, poder corrigir a questão importante que, para a gente de química, da 36 a 47. Vou fazer aqui algumas observações para vocês, para que a gente possa embarcar nessa brincadeira. Vou aproveitar e vou revisar todas essas matérias aqui rapidamente, para que o vídeo não fique cansativo e para que você possa entender aquilo que é de importante para a resolução dessas questões aqui. Vou apagar aqui a 36, ok? Vou apagar a 36 e vamos lá. Primeiro, galera, vamos à primeira revisão. Quando falamos em ligações químicas, você está lembrado que uma ligação é uma união entre dois elementos químicos. Não esqueça, nós vamos ter três tipos de ligações. Ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então vamos lembrar que a ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre metal mais ametal, que tem aquelas seguintes propriedades, vamos lembrar? Compostos iônicos, ligação iônica, vamos botar aqui bonitinho, ligação iônica, ligação de metal mais ametal, gerando um composto iônico. Um composto iônico que tem as seguintes propriedades. Vamos lá. Um composto, né? Forma-se um composto iônico, ok? Que é solúvel, que tem uma ligação onde o elétron será doado, então doação de elétrons, e por isso mesmo
é uma ligação extremamente forte, acarretando que essas substâncias estejam no estado sólido. E eu não coloquei aqui, mas também tenham temperaturas de fusão e ebulição muito altas. Temos aqui a sua irmã, a ligação covalente. Lembre que a ligação covalente é uma ligação de A metal com A metal. Professor Torres, se eu tenho uma ligação covalente, daqui a pouco você vai entender a ligação com tabela periódica. Quando nós falamos uma ligação covalente de A metal com A metal, nós vamos ter uma molécula, ok? Uma molécula vai ser solúvel, é claro, porque se ela for polar, porque você vai aprender, principalmente quem faz colégio naval, que as substâncias que fazem ligação covalente, elas poderão ser polares ou apolares. E existe uma teoria na química dizendo o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Mas isso, mais na frente, nós vamos discutir. Então eu tenho ali uma molécula, né, aonde nós vamos ter uma ligação química estabelecida entre elementos que vão compartilhar elétrons, uma ligação que não é tão forte, ela é fraca, fazendo as substâncias inorgânicas sejam líquidas ou gasosas. Professor Torres, qual foi a relação que a questão fez com tabela periódica? Simples. Vocês têm que lembrar que quando nós falamos em tabela periódica, vamos fazer uma tabelinha bonitinha aqui. Não sou muito bom em desenho, mas vamos fazer uma tabela periódica. Lembre que a tabela hoje, que a prova da traz, é aquela tabela que não tem mais aquela separação de metais a metais. Mas vamos dar uma relembrada aqui. Quando falamos em tabela, temos aqui a última coluna, que é a família 8A, que estaria localizado aquilo que você chama de gases nobres, que gerou toda aquela questão da regra do dedo perfeito. Tá lembrado? Gases nobres, que seriam aqueles elementos são do L que teriam 8 na última camada. E aí nós teríamos aí família 1A, desculpa, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, opa, 6A, 7A. Deu. Então vamos lá. Qual era a comparação? Porque nós sabemos que quando nós referimos aos metais, quem seriam os metais? O metal seriam os elementos. Vamos lá, vamos lembrar? Família 1A, 2A e 3A. E todo metal, não esqueça disso, todo metal, ele sempre é um elemento químico que vai formar um cátion, por isso, monta aqui cátions, e ele vai então doar elétrons. Então o metal sempre estará doando. Quando nós falamos em ametal, comparando com a questão, quem seriam os ametais? As famílias 4A, 5A, 6A e 7A, tá vendo? Ó, uma boa revisão para você que vai fazer qualquer prova. Quando falamos em ametais, quando se faz uma ligação química, esses compostos são dissolvidos em água, tá? Eles vão formar ânions, que são aqueles elementos carregados, são aqueles íons carregados negativamente. E os ânions, eles têm tendência a receber elétrons. Então, galera, quando nós falamos em ligações químicas, vocês vão ver que nós temos certas características muito marcantes dos compostos iônicos e covalentes. Vamos lá para a questão? Vamos à questão lá. Vamos à questão primeira, que é 36, beleza? Ele fala assim: com relação à química, coloque verdadeiro ou falso. Vamos botar um espaçozinho aqui, vamos colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas. Ele começa a fazer algumas proposições acima daquilo que eu falei aqui. Com relação à química, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Beleza. E marque a alternativa correta. Show. Compostos moleculares. Opa! Compostos moleculares são formados por meio de ligação metálica? Não. Compostos moleculares, falso. Falso. Por que falso? Porque compostos moleculares são formados a partir de ligação covalente. As ligações metálicas vão formar as ligas metálicas. Vamos colocar aqui, que eu esqueci de colocar, quando nós falamos em ligação metálica,
Vamos colocar aqui embaixo. Ligação metálica é uma ligação de um metal mais um metal. Uma ligação que se forma a partir de um cluster de elementos químicos, formando uma rede cristalina, onde esses elementos estão com seus elétrons livres. Esses elétrons livres permitem que, por exemplo, o metal, quais seriam as características de um metal? Boa condutividade, formar ligas metálicas, boa condutividade, serem sólidos, com exceção lá do mercúrio, que é o único metal líquido, mas serem sólidos, Se são sólidos, a ligação é forte, vão ter altas temperaturas de fusão e ebulição. E aí, de repente, agora você se perguntou, pô, professor, aqui no iônico o senhor disse que é sólido. Aqui no metal o senhor disse também é sólido. Como que eu vou diferenciar? Claro, os compostos iônicos são solúveis. As ligas metálicas, você não coloca um ferro na água e ele dissolve. Beleza? Então vamos voltar lá. Então, na primeira afirmativa estava falsa, por quê? Porque ele afirmava que um composto molecular era formado por ligação metálica. Não é. Então, segunda afirmativa. Vamos lá aqui. Segunda afirmativa. Uma substância formada pela ligação de um metal e o outro ametal é iônico? Opa! A ligação de um metal com outro ametal é iônica? É verdadeiro. Afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa. Na tabela periódica, elementos presentes na coluna 17 tendem a receber. Aí o cara fica assim na prova. Coluna 17. Eu vou explicar para você por que 17, galera. Antigamente, as tabelas vinham família 1A, 2A, 3A, 4A, família B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Só que agora as tabelas vêm assim, ó. 1, 2, 3, 17 e 18. Não tem erro, não tem erro. Quando você pegar a tabela, você vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, olha aqui, ó. Olha que coincidência. 13, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A. Então ele falava assim, na tabela periódica, os elementos presentes na coluna 17 ou 7A, eles são elementos que tendem a receber elétrons. Se você viu aqui que família 7A é um ametal, é claro que ele vai receber elétrons. E outra coisa, ele fala assim, ó, na tabela periódica, elementos da coluna 17 tendem a receber elétrons, enquanto que o presente na coluna 1 tende a doar elétrons. Sim, se eu estou na 17, eu sou a metal recebe. Se eu estou na coluna 1, eu sou metal, eu tenho doar. Então, quer dizer, tá vendo? Como a questão não é difícil, mas que você tinha que lembrar essas propriedades, então não esqueça. Metal, tá? Se você quiser, a gente pode dividir a tabela aqui assim, ó. Tudo isso para lá vai ser metal. Esse miolinho vai ser ametal. Então, metal é quem? Família 1A, 2A, 3A, os elementos da família B. Quem são os ametais? 4A, 5A, 6A, 7A. Então, a terceira afirmativa estava verdadeira. Quarta afirmativa. A tabela periódica atual foi organizada baseada no número atômico dos elementos? Sim. Os elementos que estão aqui distribuídos na tabela periódica estão organizados de acordo com o número de prótons. Tá? Então, ele está organizado de acordo com o número atômico. Verdadeiro. Verdadeiro. Próxima afirmativa. Os gases nobres, opa, aqui, ó. Os gases nobres são elementos que reagem facilmente com qualquer outro elemento. Você que assistiu minha teleaula de química, que falava sobre ligações químicas, você sabe que a regra do octeto perfeito formou-se a partir da estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres seriam elementos
estáveis. Elementos que não iriam nem doar nem receber elétrons. Então, quer dizer, se ele não doa nem recebe, ele não tem como ligar com ninguém. Ele não tem nenhuma afinidade, ele não quer papo com ninguém. Então, essa afirmativa seria falsa. Última afirmativa. Um elemento, vou até virar para cá. Um elemento, vamos fazer aqui. Um elemento x mais 1 e um elemento x mais 1, perdão. Está muito confuso aqui, mas eu acho que é x menos 1. Um elemento x menos 1 e um elemento y mais 2 formarão um composto iônico XY. Galera, olha só. Se ele coloca aqui, está muito confuso na parede direita, mas está parecendo que x tem um sinalzinho de menos e o y tem um sinalzinho de mais. Ele diz que esses dois, ao se combinarem, formaram o elemento x2y. Você poderia observar e achar que estaria certo. Não. Por que não dá certo? Se aqui realmente na prova é um sinal de menos, ele é um ânion. O ânion, na ligação química, não vem do lado esquerdo. Ele sempre está no lado direito. Os metais sempre estão no lado esquerdo, enquanto os ametais estão no lado direito. Então seria uma afirmativa falsa. Então nessa prova amarela, nós teríamos que buscar uma alternativa que tivesse F, V, 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 F, F. Vamos procurar aqui? F, V, 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 F, F. Letra C de Cristo. Então, você repara o seguinte. Mesmo que você esteja fazendo a prova para EAN, olha como é importante ter o domínio de tabela periódica de ligações químicas. Para você não balançar aí. Beleza? Show de bola. O vídeo está aí, vai ficar aí a você. Vou dar uma sambada aqui para você ver. Você pode printar aí, copiar e fazer a observação que quiser. Ou colocar aí no descritivo qualquer dúvida que você tenha. Mas não esqueça, olha como é importante revisar tabela periódica de ligações. Show de bola? Vamos para 37? Vamos apagar aqui. A questão 37 da prova da EAN, a questão 42 da prova da EAN foi para balancear o trabalho que deu a questão 36. Porque ele falava sobre água. Quando falamos em água, moçada, vamos colocar aqui, questão 42. Quando falamos em água, vocês vão aprender algumas propriedades, né? A água é, na verdade, uma substância que é um óxido, e esse óxido, é claro, né, é uma ligação estabelecida de um hidrogênio mais a metal, né? Hidrogênio mais a metal. Portanto, eu tenho aqui nessa água uma ligação covalente. Em uma das suas teleaulas, ou seu próprio curso de química aí do seu cursinho, você vai aprender que quando fazemos uma ligação covalente, essa ligação covalente pode gerar uma molécula polar ou uma molécula apolar. Tem então um macetinho que é assim, você pega a substância e forma lá seu desenhozinho, a sua fórmula de Lewis, que em uma das teleaulas você assistiu. Oxigênio, família 6A, teriam 6 elétrons na última camada, e o hidrogênio fazendo sua ligação, né? Vou puxar aqui, vou diminuir essa setinha, e seu hidrogênio com elétron. Você aprendeu que, nesse caso, a ligação covalente se estabelece por um par eletrônico. Só que o macetinho é o seguinte, você pode reparar que quando eu fiz a ligação aqui entre o oxigênio e o hidrogênio, que é uma exceção à regra, que fica estável com 2, também estabilizou o oxigênio, com 8. Mas observe que esse átomo central aqui, ele apresenta elétrons que não foram utilizados no compartilhamento, elétrons que sobraram. O macetinho para você determinar se uma molécula que faz ligação covalente é uma molécula polar ou apolar, é só você observar o central. Se eu tenho uma ligação estabelecida aonde sobra elétrons, então toda vez que eu tenho um composto covalente e quero determinar a polaridade da
molécula é simples. Se o átomo central, que é o oxigênio, beleza? Compartilhou esse, está aqui, compartilhado. Você pode ver que sobrou. Ele vai sobrar. Sobrou. Se eu pego, por exemplo, quer ver? O berílio. Perdão, o boro. E faço a ligação química dele, que isso aqui é a molécula BH3, você vai ver que não sobrou. Não sobrou. Aí você vai lembrar. Se sobrou, polar eu sou. Então, se sobrou, elétrons não compartilhados, se sobrou, polar eu sou. Agora, se eu fiz a fórmula molecular que ele me deu, lá eu fiz a água, está aqui, que está aqui. Agora, se eu peguei a molécula que ele me deu, montei a fórmula de Lewis e observei que o átomo central não sobrou, se não sobrou, apolar não for. Polar não sou. Aí eu vou usar a negação. Apolar. Tá? Então, quer dizer, a água era uma substância polar. E aí você vem para algumas propriedades da água. Vamos lá. Me diz algumas propriedades da água você. Pausa no vídeo e fala na mente. Propriedade da água. A água é inodora, lembra? Insípida, transparente. A água é polar, né? A água é um solvente universal. Então você pode ver nessa brincadeirinha que nós fomos aqui colocando algumas propriedades da água e algumas informações sobre a água. E a questão aí 42 falou assim, vamos puxar aqui a questão 42. A questão 42 falou assim, olha só, marque a opção correta em relação à água. Então pensa comigo, vamos lá, eu vou ler a letra A. Letra A. É inodora, pois não tem cor. É inodora, pois não tem cor. Não tem cor não seria transparente? O que tem a ver com inodoro? Então está errado. Letra B. Quando passa do estado líquido para o estado vapor, ocorre o fenômeno da condensação? Não. Do líquido para o vapor seria vaporização. Errado. Letra C. Só está em condições de ser ingerida se for destilada? Não. Para ser digerida tem que ser o quê? Insípida, inodora e transparente. Destilada é uma água que nós chamamos de substância pura. Enquanto a água mineral é uma mistura homogênea. Beleza? Letra D. É uma substância polar conhecida como solvente universal? Batata. Questão aqui era, então, letra D. Mas você pode ver como é importante você lembrar essas informações e principalmente esse macetinho. Para que você, na próxima vez, que ele dê qualquer outro tipo de molécula, você não chegue em surpresa. Quer ver um exemplozinho? Vamos aqui. Vamos imaginar que na prova, ao invés de falar água, ele tenha falado outra molécula. NH3. E a pergunta é, como que eu vou saber se essa molécula aí é polar ou apolar? Simples. Unidu, Nite, Salamé, Mingue. Pô, Birubiru, tá de sacanagem com minha cara? Unidu, Nite? Não. Tu vai lá na tabela periódica. Quando você for na tabela periódica, o nitrogênio é família 5A. O hidrogênio, família 1A. Metal com hidrogênio, ligação covalente. Então vamos lá. Nitrogênio, família 5A, tem 5 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 hidrogênios? Tem. Um aqui. Vai se ligar aqui, beleza? Um aqui. Vai se ligar aqui, beleza? Um aqui. Vai se ligar aqui. Agora, olha para o átomo central. Vê se o átomo central usou todos os elétrons que ele tinha no centro. Não, vou marcar aqui em azul. Eu tenho esses 2 caras que sobraram. Então, lembra? Se sobrou, polar eu sou. E se não sobrar? Apolar eu sou. Então, se sobrou, eu sou uma molécula polar. Um macetinho para você não ter que ficar viajando na prova. Show de bola? Então, beleza. Vamos lá. Corrigindo a 36, corrigimos a 42. Vamos dar um xizinho aqui. E vamos agora à correção da questão 44.
Enquanto eu corrijo a questão, enquanto eu apago a questão 42, vocês aí podem fazer as observações no caderno e já pensando as perguntas que podem deixar aí nos comentários do nosso vídeo. E não esqueça, se gostou, dá like aí, tá? E se não gostou, dá like do mesmo jeito, sem vergonha. Dá like do mesmo jeito aí. Pô, favorece a galera aí. Show? Vamos à questão 44. A questão 44 era uma questão muito comum, principalmente nas provas de colégio naval. Uma questão que fala sobre as propriedades da matéria. Você lembra quais são as propriedades da matéria? Cara de intelectual. Claro. Ô, professor Torres, claro que eu lembro, pô. Eu lembro as propriedades da matéria. As propriedades da matéria eram 3, né? Eram 3 propriedades. Vamos colocar assim? Eu vou colocar só o finalzinho. Você já sabe que eu estou falando de propriedade. Então tem aqui a propriedade ou as propriedades gerais. São aquelas propriedades que nós falamos que são propriedades quantitativas, que dão ideia de quantidade. Quantitativa. Beleza? Vamos lá, eu vou falar aqui para vocês algumas aí, ó. Compressibilidade, inércia, elasticidade, impenetrabilidade, divisibilidade, massa, extensão. Todas essas propriedades que eu acabei de citar agora são propriedades gerais, que dão aquelas ideias apenas de quantidade. A segunda propriedade é as propriedades, vamos botar assim, funcionais. São aquelas propriedades que começaram a dividir os materiais em grupos que você conhece como ácidos, bases, sais e óxidos. Então quer dizer que as propriedades funcionais começaram a pegar as substâncias que antes não poderiam ser diferenciadas pelas propriedades quantitativas, porque não davam ideia de qualidade, sim de quantidade, e começaram a dividir em 4 grupos. Esses grupos foram ainda mais aprimorados, com as propriedades específicas. Quem seriam essas propriedades específicas? Seriam as propriedades qualitativas, que dão ideia de qualidade. Aí eu vou dizer alguns para vocês aí. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, dureza, tenacidade. Alguns exemplos de propriedades que permitem que você diferencie um material do outro. Tranquilo? Então vamos aí à questão 44, que fala assim: analise as propriedades do ar atmosféricos relacionadas a seguir. E eu quero, enquanto eu vou falando para você, que são quantas? São 4 afirmativas. 1, 2, 3 e 4. Quando você começar a ouvir, eu ler o texto aí, eu ler a frase, você vai começar a pensar que propriedade poderia ser. Tá? Não quero saber se é geral ou funcional. Eu quero saber o seguinte: aquelas que eu coloquei aqui, vamos lá? Compressibilidade, elasticidade, inércia, extensão, massa, beleza? Bom, capacidade do ar de diminuir seu volume. Pô, galera, qual seria a propriedade geral que poderia diminuir o volume, diminuir o seu volume? Compressibilidade. Aí o aluno disse assim: mas professor Torres, eu não decorei todas. Estava aqui nas alternativas, você não tinha nem que decorar. Era só você encaixar na posição certa. Segunda frase. Capacidade do ar retornar ao seu estado natural após uma compressão. Pô, beleza. Elasticidade. O que é elasticidade? Deixa eu explicar para você aqui. Vamos primeiro à compressibilidade. Compressibilidade é uma propriedade que permite que todo material tenha o seu volume diminuído ao sofrer uma força externa. Tá? Elasticidade é quando esse corpo que sofreu essa ação externa, ele retornou ao seu tamanho inicial
Após ter cessado essa força, nós falamos que esse corpo é elástico, tá? Terceira, força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo. Isso aqui, ó, o ar aqui está fazendo uma certa força na minha cabeça. Só o meu cabelo. Mas tudo bem. Aqui então, show de bola. Que força é essa que o ar exerce sobre nós? Isso aí, moleque. Isso aí. Pressão. Show de bola. Vamos à quarta. Capacidade de aumentar seu volume ocupando todo o seu espaço, principalmente os gases, já que fala de ar atmosférico. Então, qual seria? Expansibilidade. Expansibilidade, galera. Então, se você for ver aqui pela ordem, dava aqui na prova, essa minha prova é qual? Essa minha prova eu acho que é amarela, beleza? Calma aí, tá por aqui. É isso mesmo, minha prova amarela. Na prova amarela, seria a resposta letra A. Então você observa bem que você vem com uma paulada na cabeça para a questão 36. Ele já traz uma questão 42 fácil de ser resolvida, principalmente por aquele macetinho que eu dei, e uma questão 44 também safa. Então você vai ver que é uma prova muito razoável, beleza? Vamos agora a 46 e a 47. Eu vou dar um bizu para tentar ajudar as duas questões ao mesmo tempo. Primeiro vamos lembrar o seguinte, a questão 46 e 47 da prova da IAN de 2018 para 2019, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre o artigo, fala sobre o sujeito misturas. Vamos lembrar que mistura é totalmente diferente de substância pura. Substância pura é aquela substância que apresenta o quê? Os seus pontos de fusão e ebulição constante, inclusive a sua densidade. A mistura é uma união de várias substâncias puras. E essa mistura pode ser diferenciada em homogênea, eu tenho certeza que você está lembrado disso, ou heterogênea, que é uma coisa fácil de se entender. É uma coisa fácil. Quando falamos em mistura homogênea é aquela mistura de substâncias que você não consegue ver distinção entre as substâncias. Nós falamos que eu tenho aqui um aspecto único, monofásico. Show? Então, se eu boto água, se eu boto sal, se eu boto açúcar sem ser em excesso, você observa uma coisa só. Então, vamos botar aí água, álcool, sal, açúcar. Eu tenho 4 substâncias, mas quando eu olho, eu vejo uma coisa única. Então, isso nós chamamos de quê? Isso nós chamamos de mistura homogênea. A mistura heterogênea é aquela mistura quando você bota, por exemplo, água e óleo, que você nitidamente consegue ver o óleo que está ali naquela água. Então, mistura heterogênea é aquelas misturas que nós denominamos polifásica. Polifásica. É claro que existem algumas observações que você que vai fazer não pode esquecer. Primeiro, vamos aqui. Primeira observação. Se na prova eu falo em granito, o granito é formado por 3 minerais. Tá? E você justamente vê a cor desses minerais. Então o granito ele tem 3 fases. É a primeira observação que você tem que lembrar. Segunda observação. Quando falamos em mistura, foi uma questão que era na prova de 2019 2020, que falava sobre o termo sistema. Galera, sistema é um termo diferente de mistura. Tá? O que viria a ser isso? Mistura é aquela união de substâncias que ao longo do tempo não vai se desfazer. Se eu tenho aqui uma pedra de granito, daqui a 100 anos, esse granito continua tendo 3 fases. O tempo não altera aquela qualidade visual que você via. Agora, vamos imaginar uma situação? Eu pego um liquidificador e bato leite com chocolate. Eu bati tanto que quando você olhou, o aspecto que dava era de algo homogêneo.
Deixei lá paradinho, aconteceu uma decantação, que é uma separação de mistura, e após alguns minutos eu tinha lá claramente o chocolate e o leite. E aí você pode ver que ao longo do tempo, ele a princípio ele era homogêneo, agora após algum tempo é heterogêneo. Isso nós falamos como o tempo teve essa capacidade de alterar a sua qualidade visual, nós falamos que ele é um sistema. Então o sistema é aquilo que pode ser mudado ao longo do tempo. Mistura não. Show? E quando nós classificamos como homogêneo e heterogêneo, nós vamos ter uma questão 46 que implica que se essas substâncias estão misturadas, e aí no meu canal tem uma videoaula sobre isso, que você que está correlacionada com esse assunto aqui. Deixa eu achar aqui a minha 46. Calma aí, me dá um tempo. 45 está aqui. Aqui. 46. Vamos lá. Prova amarela. Assinale a opção que apresenta homogênea, beleza? Que é sempre homogênea e o método usado para separar. Vamos lá. Letra A, água e óleo. Poxa, água e óleo é homogêneo? Não. Água e óleo é heterogêneo, então não pode ser. Água e álcool é homogêneo? Sempre. Pode ser, né? Aí, o que gerou dúvida foi a letra C, água e sal. Mas eu vou falar assim, mas professor Torres, água e sal não é homogêneo? Ele falou que sempre vai ser. Então imagina comigo, água e sal, claro, é homogêneo, mas você botou pouco sal. Se o texto pensar que você colocou sal em excesso, tá? Então não é sempre que é mistura de água e sal. Sal em excesso faz com que o excesso de sal vá para o fundo do recipiente. E aquilo vira heterogêneo. Então, água e sal, ele nem sempre será homogêneo. Vai depender da quantidade de substância que você coloca. Então, não poderia ser água e sal, entendeu? Por que seria água e óleo? Água e álcool, desculpa. Por que seria água e álcool? Porque água e álcool, você pode botar aí 10 litros de álcool e 1 litro de água, mistura. Por que mistura? Porque são substâncias polares. E polares se amam, independente da quantidade de amor que tem entre eles. Show de bola? E aí, água e álcool. E como separa água e álcool? Destilação. E aí no meu canal tem uma aula sobre método de separação de mistura. Então a questão 46 aqui, nós tínhamos então uma alternativa B. Deixa eu conferir aqui. Isso, letra B. Show de bola? Então você pode ver que não é uma prova difícil. Questão 47, para a gente matar nessa correçãozinha aí. Ele fala assim, quando se mistura uma quantidade de cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, a água, tem-se a impressão de que o sal desaparece. Na verdade, você sabe que o sal desapareceu. O sal, isso aí, ele dissolveu. Esse tipo de mistura, na qual uma substância dissolve em outra, é denominada o quê? Suspensão? Não. Suspensão não pode ser. Bifásico? Não. Destilado? Não. Heterogêneo? Não. Solução? Opa, pode ser. Mas, professor Torres, eu não entendi o seguinte. Quando você fala em características, como ele fala aqui, heterogênea, destilada, bifásica, suspensão, galera, quando nós falamos em água e sal, quando o sal não foi colocado em excesso, ele é, você sabe disso, uma mistura. Vamos botar aqui, ó, ele seria, essa questão 47, uma mistura homogênea. E na química, toda mistura homogênea não é uma suspensão, e sim uma solução. Então a questão 47, sem vergonha, a questão 47, vou apagar aqui, era a letra E. Então não esqueça disso, não esqueça. Toda mistura homogênea, sempre solução. Galera, mais um videozinho aqui
rapidinho, aí ó, não está muito longo, para você poder entender legal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.